Livro Neurose Infantil, 100 anos de Winnicott, uma contribuição à psicanálise. Livro organizado pelo Grupo de Trabalho Hans da Letra Freudiana, Escola Psicanálise e Transmissão, 1997, editora Reventer. Capítulo 7, da parte 2, o tempo lógico na psicanálise com crianças. Autoras Cláudia Meyrink e Letícia Nobre. Nada criado que não apareça na urgência. Nada na urgência que não engendre seu ultrapassamento na fala. Lacan. Se por um lado, a clínica com crianças constitui-se como um campo de permanentes questionamentos, interpelando o analista em sua posição e em sua ética, parece prestar-se também a reducionismos técnicos, como por exemplo, quando encontramos uma discussão centrada exclusivamente em torno do uso ou não da caixa de brinquedos, que vem a substituir um trabalho mais rigoroso sobre pontos fundamentais à psicanálise. Na direção de avançar, então, para além das capturas imaginárias tão facilmente produzidas pela prática psicanalítica com crianças, trazemos aqui duas pontuações clínicas que se destacam pelo valor que conferem à dimensão temporal e sua particularidade no percurso de cada uma destas análises. Se a clínica psicanalítica, definida pela escuta de um sujeito no particular de sua verdade, encontra-se necessariamente regida por uma tensão temporal que aí se revela, é também no trabalho com crianças que cabe a nós, analistas, sustentar os parâmetros da dimensão lógica do tempo. Tempos de uma análise, tempos da produção de um sujeito, cuja divisão insiste e o faz trabalhar. Sessões curtas, curtíssimas, interrompidas repentinamente pela própria criança, sessões prolongadas, só para terminar o jogo, etc., apresentam-se como frequentes indicações clínicas que convocam o analista com crianças a rever antigos hábitos cronológicos e a avançar para além das garantias de um bem-pensar ilusoriamente prometidas pela técnica. Ao acompanharmos Freud, às voltas com os recados e indagações de seu pequeno Hans, bem como Winnicott, às voltas com as idas e vindas de sua Pigou, nos veremos forçados a reconhecer com eles uma outra lógica temporal marcada por uma descontinuidade que lhe é peculiar, rendendo-se infinitamente à sua primazia. Partindo então da clínica, interrogar sobre esta outra lógica temporal, ressaltando o valor das escansões na experiência analítica, é esse o objetivo de nosso trabalho. Para tanto, centraremos nossa atenção em torno das instâncias do tempo de uma análise, seus intervalos e escansões, tomados como operadores fundamentais à produção de um sujeito na direção de uma cura. Da leitura do escrito de Lacan, o tempo lógico e a asserção de certeza antecipada, um novo sofisma, e do a posteriori das articulações de Eduardo Vidal em seu escrito O Ato e o Tempo, destacamos algumas indicações que fundamentaram as pontuações que exporemos a seguir. O percurso de uma análise tem uma estrutura lógica e essa lógica implica um tempo regido pelo real. Nessa estrutura lógica se transmuta para o sujeito a verdade, sua própria posição enquanto sujeito, do qual são funções seus objetos. O tempo lógico desdobra-se em 3 instâncias e 2 escansões temporais.
O valor das escansões é o de objetivar, em ordem crescente, as instâncias do tempo e de subjetivar ao máximo a asserção conclusiva. A escansão constitui a dimensão característica da descoberta e da experiência analítica. Passemos às pontuações clínicas, onde tais indicações se apresentam. Trata-se de uma adolescente trazida pelos seus pais para análise porque lhes atormentam seus sintomas, aprontações e crises epilépticas incontáveis. A mãe se queixa que C é responsável por todo o seu sofrimento. Dei a ela tudo e ela me traiu. Parei de viver. Ou ela ou eu. Numa outra ocasião, anuncia: ou ela morre ou eu a interno para sempre. C está identificada a esses dois significantes do discurso da mãe. Quando apronta é a louca e pede à analista que a interne. Ou então desfalece nas crises convulsivas. No decorrer de uma sessão, após falar sobre seu medo de morrer em decorrência da epilepsia, por isso não consegue dormir à noite, faz uma crise convulsiva. A analista então insiste para que C fale desta crise e ela responde: eu não sei, eu não vejo, estou dormindo. Quem vê é a minha mãe. Ela passa a noite ao lado da minha cama contando as crises que eu tenho. Ela passa a noite me olhando. É com seu corpo que C tenta dar consistência ao olhar do outro. Ela o oferece como palco de gozo para este olhar, indicando assim o que Lacan nos diz no Seminário 11. Assim que o sujeito tenta acomodar-se ao olhar, o olhar, se torna um objeto pontiforme, com o qual o sujeito confunde seu próprio desfalecimento. O instante é o tempo da presentificação do objeto A. É no instante onde se situa a disjunção entre pensar e ser que a Overdrangum se instaura e se presentifica. Sou onde não penso. O golpe do olhar, no mesmo instante que objetifica, provoca a queda do objeto. Cava-se o intervalo para a emergência do insondável do desejo do outro, abrindo para o sujeito a questão que retorna: que sou? Que objeto sou aí neste desejo? O enigma vinculado por esta pergunta é o real desconhecido. O sujeito então se precipita em ato num movimento que vai da alienação à separação do outro. C retorna na sessão seguinte e diz: não aguento mais essas crises. Perdi amigos, escola, namorado, mas por que elas diminuem tanto quando estou longe de casa? E a analista pontua: longe de quê? C responde: longe da minha mãe. O analista corta a sessão. A partir de então, C começa a se interrogar sobre sua história e tenta reconstruí-la. Numa sessão, C diz: minha mãe me contou que antes de eu nascer, ela e meu pai estavam separados e que voltaram a viver juntos quando nasci. Quando eu comecei a ter crises, eles estavam separados novamente. Eu então trouxe meu pai de volta para casa. Até quando vou ficar no meio deles? A minha mãe que cuide da separação dela, eu vou cuidar da minha vida. A partir de então, C, que era trazida pelos pais às sessões porque podia ter crises na rua, passa a vir sozinha de ônibus. A mãe entra num estado de angústia intensa e aparece o alcoolismo do pai.
O tempo de compreender se apresenta por uma oscilação significante. O sujeito tenta responder à pergunta do que ele é a nível do significante. Há, portanto, um tempo infinitizado que se abre diante do sujeito. Porém, o limitado deste tempo vacila com seu limite. O tempo para compreender pode se reduzir ao instante do olhar e pode incluir todo o tempo que é preciso para compreender. Parece ser justamente essa a função das duas escansões suspensivas, fazendo prevalecer a estrutura temporal real do processo lógico. A primeira moção, ao indicar a ânsia do outro, caracteriza a dúvida que lança o sujeito à procura significante, obrigando-o a esperar. A segunda moção faz aflorar a angústia, indicando o limite desta procura. O significante, o sentido sexual, não respondem ao gozo. Se, como vimos, o tempo para compreender é marcado por uma hesitação significante que captura e faz oscilar o sujeito, o momento de concluir retira da angústia uma certeza, indicando aí uma decisão. Assim, a vacilação significante é desalojada por uma certeza que se faz ato. Na pressa da saída, o sujeito é empurrado a concluir sobre algo de seu ser. Lacan nos diz: o julgamento que conclui o sofisma só pode ser efetuado pelo sujeito que formou uma asserção sobre si e não pode, sem reserva, lhe ser imputado por qualquer outro. Passemos então à clínica, pontuando na análise de uma criança um primeiro momento conclusivo de seu percurso, ainda que não se constitua como o final deste. B, hoje com 8 anos, é trazida para análise com 5, com queixa formulada por sua mãe como agressividade e desligamento. Na escola, haviam observado que B tinha uma enorme dificuldade de concentração, o que vinha lhe causando sérios problemas de aprendizagem. No início, B vem, como ela mesmo diz, só para desenhar. Durante todo um primeiro tempo de sua análise, B desenha repetidamente casas para sua mãe. Nas entrevistas, a mãe havia dito que B piorou muito depois que os pais se separaram. Desde então, elas ficaram sem casa e B passa a perguntar insistentemente por que não moravam mais todos juntos, por que o pai tinha ficado tão longe, etc. A mãe diz também que B nem parece mais a mesma menina. Chora à toa e não para de falar um só instante. É como se ela tivesse perdido o encanto, diz a mãe. Aos poucos, B passa a alternar com casas para a analista, as casas que desenha interminavelmente para sua mãe, se esforçando muito para que as casas fossem sempre exatamente iguais. Numa das sessões desse tempo, anuncia: é uma casa para você, uma casa para minha mãe. Meu pai não precisa, ele já é casado. Nesse tempo também, uma outra queixa vinda da escola emerge. B não está conseguindo aprender a escrever seu nome todo. Escreve seu nome e o primeiro sobrenome, o da mãe. Ao ser perguntada sobre esta dificuldade, B responde com a questão: Mas o sobrenome do meu pai é para quê? Algo de uma pergunta sobre o outro e seu desejo parece aí se colocar para o sujeito. B prossegue desenhando.
Numa das sessões desse tempo, reclama muito, chegando quase a chorar, e diz: "Nunca consigo fazer duas casas bem iguais." A analista intervém: duas casas nunca são bem iguais." Corte da sessão. B irrita-se muito, rasga e joga fora todos os desenhos feitos até então, afirmando aos berros: "Nunca mais vou vir nesse lugar." Ponto de exclamação. Na marcação de uma diferença, a ânsia do outro revela-se para o sujeito em sua dimensão de furo, lançando-o a um confronto com a castração. No limite do jogo significante, o sujeito precipita-se na angústia, forçado a realizar daí uma asserção dessubjetivada sobre si. Quando B retorna, depois de jogar fora o que não prestava mais, como se refere então aos desenhos rasgados, vem decidida a fazer um desenho diferente. Diferente de quê? Indaga a analista. É um desenho que eu ainda não sabia fazer, B afirma. Traz novos temas, referindo-se sempre ao que não sabia antes. Fala dos meninos, de possíveis namorados. Numa das sessões depois de sua volta, pega um carrinho e diz: "Isso é coisa de menino. Menina é para usar batom." Resolve então contar a história de A Bela Adormecida e o Príncipe. A analista pontua: "A Bela Adormecida?" E B anuncia: "Fiquei cansada de ser como a minha mãe. Quero uma história de amor." Causada pelo que não sabia, na direção de que ainda não sabe, B prossegue em análise, na construção de um saber sobre algo de sua verdade, condição necessária à liberdade, da posição de prisioneiro do desejo do outro, portador de atributos que o próprio desconhece. A produção de algum saber precipita o sujeito a uma decisão, provocando efeitos de separação. Ao falar do momento de concluir em seu texto já citado, Eduardo Vidal aponta: "O ato de concluir se reduz, pois, ao instante da certeza, que opera como um varrido a posteriori dos tempos que precedem. Nesse varrido que afeta tanto o sujeito quanto o outro, se institui no golpe retroativo a verdade da operação de separação." Aqui na análise de B, algo de conclusivo parece estar então no horizonte de seu percurso. Cansada de ser como a mãe, decide querer uma história de amor, mesmo que não se constitua ainda como o final de seu trabalho. Ainda não. Referências bibliográficas: Lacan, Función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis, em Escritos, Buenos Aires, editora Siglo XXI, 1985. Seminário 11, Os 4 conceitos fundamentais da psicanálise, Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1986. Vidal, Ato e Tempo, revista Fala número 1, Bahia, editora Fator, 1986. Lacan, El tiempo lógico y el acerto de certidumbre antecipada, un nuevo sofisma, em Escritos 1, Buenos Aires, editora Século XXI, 1985. Esse capítulo encontra-se nas páginas 43 a 47